confissão, um cântico que é confissão e é petição ao mesmo tempo, dizendo ao Senhor que nós não temos condição nenhuma, se não fosse pela sua graça, o amor de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, não haveria qualquer condição nenhuma da gente, não é? Já caiu. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, e fez chegar a teus pés, e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, e fez chegar a teus pés, e humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Amém, amém. Graças te damos, Pai querido, porque, como diz o salmista, não fosse o Senhor, há muito já teríamos sido devorados pelo inimigo, pelo pecado que nos assola, que nos persegue. Meu Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua proteção, pela tua revelação, pelo teu cuidado. Graças te damos, Pai querido. Abençoa os irmãos que não vieram. Alguns estão doentes, o Senhor sabe. Outros não vieram, o Senhor também sabe o motivo. Sê com eles, Pai querido, que eles possam lembrar que neste momento estamos aqui para louvar o teu nome, para buscar mais entendimento, mais conhecimento e entendimento da tua palavra, conhecer melhor a tua vontade, vontade que nos manda orar pelos irmãos, uns pelos outros, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Graças te damos, Pai, e sabemos que de fato não somos nada diante do Senhor, não somos merecedores do teu amor, mas pelo mérito do Senhor Jesus, o justo que assumiu a nossa culpa, e exatamente a graça do Senhor que creditou a nós a justiça do justo. E por isso agora, entendendo isso, nós buscamos cada vez mais o teu nome, conhecer cada vez mais a tua vontade, certos de que o Senhor nos fortalecerá para que ponhamos essa vontade em prática, que também não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Como Paulo pergunta, quem é suficiente para estas coisas? Ninguém. Mas pela graça do Senhor, a nossa suficiência vem de Deus. Louvado seja o teu nome pela tua revelação, Senhor. Nós oramos agradecidos exatamente em nome de Jesus, a quem pertence todo o mérito, porque a Ele também pertence toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos... Tem um hino ainda? Tem. Eu desci para o vale de bênção e paz. Eu gosto muito desse hino. Como eu já disse para os irmãos tantas vezes aqui, ele não está mais no nosso inário, mas estava. No inário Salmos e Hino ele ainda está. Eu desci para o vale de bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. Como o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei, o Senhor está comigo. Eu desci para o vale, sal e paz, onde sinto o amigo Jesus. Seu sangue aos homens garante perdão, seu Espírito Santo. Uma vez salvo, é preciso confessar isso, é preciso publicar isso, que no Senhor há salvação. Essa é a mensagem impactante que o pobre do pastor lá não conhece. Ele mesmo é um pastor, não conhece. Ele acha que tem uma mensagem impactante, que eu sou capaz de impactar as pessoas com a minha pregação, com o meu jeito de pregar. Ele é professor de homilética. Não é, irmãos. A única mensagem impactante para um pecador é: arrependa-se. Você é um pecador. Jesus veio aqui para salvar os pecadores e você pode ser um deles. Arrependa-se. Essa é a única mensagem capaz de converter alguém. Ou está ensinando que Deus é bom, Deus te ama. Isso não salva ninguém, não. Isso traz gente para a igreja, mas salvar não salva, não. Que a gente possa entender isso. Publicar. Nele há salvação, no Senhor há salvação. Não há vida mansa no Senhor, não há isso na Bíblia. A aula de sexta-feira agora foi mostrado o que é que a Bíblia fala, de fato, àqueles que precisam, que seguem Jesus. Nós vimos tantos versículos aqui, sexta-feira passada, dizendo o que é que a Bíblia diz que vai acontecer com aqueles que seguirem Jesus. É o contrário das pregações, é exatamente o contrário. Muito bem. Então, irmãos, nós vamos agora passar para o momento da mensagem da palavra, que é, sem nenhuma dúvida, a parte, digamos assim, mais importante do que nós chamamos culto corporativo. Temos cantos, muito bom, louvar a Deus, muito bom. Temos orações, muito bom, as orações edificam. O irmão que está orando, a sua oração edifica os outros. Muita coisa que ele está dizendo e pedindo afeta os outros, a ponto de dizerem amém, amém, assim seja, Senhor, segundo a tua vontade. É isso que quer dizer amém. Isso é muito bom. Mas na hora da proclamação da palavra de Deus,
na hora da leitura da palavra, da explicação dessa palavra, como ela se aplica a nós, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos... Ah, que maravilha! Essa é a maravilha do culto. É o momento da pregação da palavra. E nós temos já de volta pastor Antonino, com Velusa, que passaram, eu estava brincando com eles, passaram um mês de férias e de meditação. Estiveram cuidando dos netos por um mês. Então deve ter sido um tempo de muita tranquilidade, com certeza, muita leitura. Antonino disse que o tempo todo era apartando briga. Eu digo, muito bem, assim você fica capacitado a fazer parte desse juizado de conciliações. Não é? Que Deus abençoe os amados irmãos e os meninos deles que já voltaram também, filha, o genro. E graças a Deus foi tudo em paz. E o reverendo Antonino está conosco agora e é quem vai nos trazer a palavra de Deus, a meditação da palavra, para a nossa edificação. Vamos ficar todos agora atentos à ministração da palavra. A graça e a paz, amados. Bom estar de volta, bom rever a igreja do Senhor. E nesse momento nós gostaríamos de abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, apenas um verso 51. Está escrito: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Curve sua cabeça, decida ao Senhor por este momento de contrição em sua presença. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te rendemos graça por retornarmos à tua casa e encontrá-la de portas abertas, louvando e glorificando o teu nome. E neste momento, ó Pai, suplicamos a unção do alto, o poder do alto, para a reflexão da tua palavra. Que seja, pois, uma palavra que nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. No nosso grupo, uma irmã com problemas de saúde e que se acentua mais quando ela vem para a reunião e dá-nos a impressão de que são forças estranhas que acometem, e por mais que a gente tente orientá-la, ela resiste tenazmente. E lendo a palavra de Deus, amados, nós nos deparamos com situações adversas jamais pensada por alguém. Causas parecidas, muitas vezes, impossíveis e sem controle. É quando nós descobrimos que assim viviam as multidões carentes, sofridas, abandonadas,
a vagar, a esmo, sem direção. E é nesse contexto que chega o Senhor Jesus, em meio a toda dor, ao sofrimento. Ele surpreende a todos com uma mensagem de esperança, ao dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite da esperança aos sofridos, aos vergados, sob o peso pesado do infortúnio. Era um convite para os marginalizados da vida, convite à esperança. Era a mão estendida, porque, amados, ele tinha autoridade suficiente para fazê-lo, porque ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é todo poderoso, poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque ele é o Senhor, porque ele nos conhece, ele nos sonda, e ele está sempre de mão estendida para nos ajudar a estancarmos muitas vezes a ferida que sangra em nosso peito, a preencher o vazio do nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades e está sempre pronto para realizar o desejo do nosso coração, se for de acordo com a vontade do Pai. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender e encarar de frente. Deus não vem fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Porque igualmente é verdade. Nós não podemos fazer por nós aquilo que só Deus pode fazer. Precisamos entender ainda que Deus, sendo todo poderoso, Ele é íntegro, Ele não violenta a vontade de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sim. E ele sabe quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos doentes espiritualmente, quando espiritualmente nós estamos cegos, aleijados, ansiosos, deprimidos. Mas ele não chega curando ninguém. Mas ele pergunta: que queres que eu te faça? E aguarda a resposta daquilo que nos intranquiliza. E a resposta mostra o nosso estado de alma, a nossa disposição de querer alguma coisa. Ao cego, ele perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente aquele homem tornou a ver e seguiu Jesus estrada afora. Temos outro acontecimento no poço de Betesda.
um homem paralítico que jazia no seu leito. Há 38 anos ele estava na fila da esperança. E Jesus chega e passa por inúmeras pessoas que estavam necessitadas e para diante daquele homem e pergunta: quer ser curado? E Jesus aguardava a resposta para agir. E aquele homem diz: eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nas águas primeiro, antes que o anjo desça. Mas, amados, não foi isso que o Senhor Jesus perguntou. Aquele homem, ele se acostumara à sua doença, seu corpo era limitado, mas a sua alma estava paralítica. Ele até gostava da sua doença, vivia da sua doença e não fazia força para sair dela, porque para ele bom mesmo era lamentar. Estou sofrendo, como dói. Murmurar. Ninguém me ajuda a descer primeiro as águas do tanque. Eu estou sofrendo. Eu vou morrer. E um Deus infinitamente poderoso a lhe perguntar: queres ser curado? Muitas vezes, amado, Deus está a nos perguntar: queres ser curado? E às vezes estamos sofrendo, às vezes estamos doentes, mas muitas vezes o nosso orgulho, ele nos impede do acesso à graça. Quando não admitimos que enfermos estamos e que necessitamos desesperadamente de que Deus faça alguma coisa por nós. Estamos espiritualmente enfermos e, como o salmista, nós precisamos sentir o gemer da nossa alma, o vazio do nosso coração pelo distanciamento de Deus e dizermos: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação, porque nós estamos tristes, nós estamos sem motivação. Mas é difícil, amado, nós consentirmos que estamos espiritualmente enfermos e que necessitamos urgentemente de sermos tratados por Deus. E não ouvimos o Senhor Jesus a perguntar: queres ser curado? Insistimos em dar desculpas outras, negando que estamos doentes e necessitando urgentemente de Deus. E muitas vezes na nossa cegueira nós não percebemos que corremos o risco de também nos acostumarmos com a nossa enfermidade invisível aos olhos, mas sentida no coração. A indiferença. A indiferença que gera o endurecimento do coração às coisas de Deus. Como perdemos a casa de Deus como referência para o nosso crescimento espiritual.
para o convívio com os irmãos, para adorarmos ao Senhor. Como ficamos desmotivados de vir à casa do Senhor, e o nosso coração indiferente aos apelos do Espírito Santo, que nos inquieta, que nos incomoda, e deixamos os bancos vazios, e deixamos a igreja sofrida pela nossa ausência. E à semelhança daquele paralítico, corremos o risco de sermos tomados por um profundo sentimento de abandono. Ninguém se importa comigo. Não faz diferença que eu vá à casa do Senhor. Ninguém vai sentir a minha ausência, porque nós estamos com a consciência cauterizada, estamos anestesiados, temos outras prioridades que não a casa do Senhor. Ora, aquele que nos criou e nos formou de modo assombrosamente no ventre materno, Ele tem todo o poder na terra, toda a autoridade no céu. E é Ele quem nos pergunta: queres ser curado? É bem verdade que a resposta Ele já sabe. Mas não leve em consideração, porque conhece as falhas do nosso caráter, determinado pela nossa natureza humana. Em nunca consentirmos na culpa que nós temos, transferi-la sempre para outra. Quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Não era que Deus não soubesse da localização de Adão, mas Ele queria saber qual era o estado espiritual de Adão. E Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Mas não foi isso que Deus perguntou a Adão. Deus não queria saber do seu esconderijo, mas queria saber do desejo de Adão de ser curado, de ser restaurado na sua queda. Vamos encontrar, e muitas vezes nós ficamos insistindo que crente não adoece. Há uma informação satânica de que crente não adoece. E não é verdade. Nós vamos encontrar Elias, o profeta do Senhor, um homem de Deus, a caminho do deserto, sozinho, deprimido, debaixo de uma árvore, de um zimbro, fugindo da morte, inexplicavelmente pedindo para si a morte. E na sua agonia, na sua dor, na sua depressão, ele se dirige a Deus: basta, Senhor, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava dizendo a Deus que estava fracassando no seu ministério. Ele estava cansado, estava exausto. Deixara o seu companheiro
para trás e sozinho procurava a solução para o seu problema. E o que mais nos chama a atenção, amados, é que Deus, com todo o poder, Deus em toda a sua autoridade, Ele não censura o seu profeta. Deus sabia que ele estava doente, e ali mesmo começa a ministrar a cura. E Elias cai num profundo sono, adormece, mas Deus estava acordado, estava lá ao seu lado, e começa o tratamento do profeta. O anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Elias come, bebe e novamente adormece. E Deus, amado, vai encontrar Elias deprimido no fundo do poço, numa caverna. Elias não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. Ele ali podia ser ele mesmo. Ele não precisava fazer teatro. Ele estava deprimido e só queria morrer. E Deus novamente vai à procura de Elias. Quando do seu sofrimento ele pergunta: que fazes aqui, Elias? E Elias responde: ah, Senhor, eu tenho sido zeloso demais pelo Senhor Deus do exército. Mas não foi isso que Deus perguntou a Elias. Mas mesmo assim, Deus começa o processo da cura. E não faz barulho, não faz estardalhaço, simplesmente sai da caverna, sai do esconderijo, vem para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Porque o afastamento de Deus significa que a alma está doente e necessita de cura. Amado, põe-te sobre o monte perante o Senhor, é o segredo. É o segredo de uma vida vitoriosa. Deus, Ele não tem apenas o diagnóstico, mas Ele apresenta, acima de tudo, o prognóstico, o que vai acontecer depois de uma experiência. Tudo isso porque aquele que pergunta: queres ser curado? Ele tem o poder para determinar a cura. É estranho, mas muitas vezes Ele está perguntando a nós: queres ser curado da enfermidade que mina o teu corpo e abate a tua alma? Mas quando é que eu adoeço? Quando é que eu estou enfermo? Quando eu não tenho paz. Quando eu não tenho sossego.
quando algo me rouba até o desejo de servir a Deus, roubando, como fez a Elias, a vontade de viver. Moisés desolado, e Deus lhe pergunta: que tens na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, eu tenho uma vara. Joga no chão e faz milagre com ela. Amado, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão que Deus pode usar para operar o milagre que você deseja? Seja o que for, usa para a honra e glória desse Deus que te oferece a cura. Ele quer ministrar saúde, Ele quer ministrar restauração. Restauração de laços familiares quebrados, que causa dor, que causa sofrimento, laços quebrados, laços sofridos. Eis que ponho em tuas mãos a chave com o código do segredo. E o segredo é esse: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Que Ele nos abençoe.